Fala galera do primeiro ano D do Colégio Estadual André Gauди. Nesse vídeo de hoje eu vou corrigir aquelas atividades da semana passada sobre movimento uniformemente variado. Então já está aí na tela a nossa lista, onde nós tínhamos aí 4 atividades para poder praticar esse novo tipo de movimento. Então o exercício de número 1 dizia assim: o que exatamente significa dizer que o movimento é realizado com uma aceleração escalar constante de 3 metros por segundo ao quadrado? Então, nós vimos que no movimento uniformemente variado, agora existe aceleração. O que significa isso? Que a velocidade não é mais constante. A velocidade muda. Ela pode aumentar ou pode diminuir. E essa mudança de velocidade a gente caracteriza como a aceleração. Então, o que significa exatamente dizer que o movimento é realizado com a aceleração escalar constante de 3 metros por segundo ao quadrado? Significa dizer que a velocidade está mudando na ordem de 3 metros por segundo, ou seja, a cada segundo que passa durante esse movimento, a velocidade aumenta em 3 metros por segundo. Então, se no segundo de número 1 a velocidade era 15 metros por segundo, por exemplo, no segundo de número 2, a velocidade passaria a ser de 18 metros por segundo, no segundo seguinte, 21, no outro 24, 27, e assim por diante. Então, quando uma aceleração ela é positiva, significa que a velocidade está aumentando naquele valor da aceleração. Nesse caso, aumentando em 3 metros por segundo. Se a aceleração fosse negativa, por exemplo, aqui, só para mudar o número, menos 5 metros por segundo ao quadrado, isso significaria que a velocidade estaria reduzindo, diminuindo, em 5 metros por segundo a cada segundo que passa no movimento. A atividade de número 2, o móvel se movimenta sobre uma trajetória retilínea e tem velocidade em função do tempo, conforme indicado abaixo. Então, nós temos aqui o tempo e a velocidade. Nós conseguimos observar aqui, ó, que à medida que o tempo aumenta, à medida que o tempo passa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a velocidade diminui. E você pode, às vezes, ficar meio confuso aí, professor, mas a velocidade está aumentando, ó, 2, 6, 10. Bom, a velocidade aqui ela é negativa, então os números negativos aqui, eles estão ficando cada vez menor e não maior. É só você lembrar, né, que o número negativo, vamos supor aqui que representa uma dívida. Então, quem tem menos dinheiro, quem está devendo R$ 2 ou quem está devendo R$ 26? É lógico que quem está devendo os R$ 26 tem menos dinheiro do que quem tem menos 2. Ou seja, esse número aqui, ó, o 26 negativo, ele é bem menor que o 2 negativo. Então, a gente pode concluir que a velocidade diminui à medida que o tempo aumenta. Isso significa, então, que a aceleração desse movimento será negativa, assim como a gente viu no exercício 1. Pede-se, letra A aceleração média do móvel no intervalo de 0 a 6 segundos. E aproveitando a interpretação que nós tivemos da número 1, a gente pode verificar aqui, ó, que à medida que o tempo avança uma unidade, passa 1 segundo, né? 1 para o 2, do 2 para o 3, a gente percebe que a velocidade diminui 4 unidades. Então, a gente já pode, só de observar a tabela, que a aceleração média desse móvel, no intervalo de tempo de 0 a 6, é de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a velocidade está diminuindo, por isso é negativa, e está diminuindo 4 unidades. Você pode observar, ó, do 2 para o 6 diminuiu 4, do 6 para o 10 diminuiu 4, do 10 para o 14 diminuiu 4. Então, só de observar a tabela, a gente já poderia dizer que a aceleração escalar média é de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Agora,
Se a gente quiser calcular, se você não conseguir perceber isso aqui, e às vezes a tabela não mostra o tempo de segundo em segundo, a gente pode calcular através daquela fórmula da aceleração escalar média. E a fórmula é essa. Dividir a variação da velocidade pela variação do intervalo de tempo. Como é isso? Como pediu no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos, então eu tenho que o T1, tempo inicial é 0, e o T2 é 6 segundos. A velocidade inicial é menos 2 metros por segundo, e a velocidade final é menos 26 metros por segundo. É isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui se é menos 2. É menos 2. Então, a variação de tempo é ao fazer o T2 menos o T1, lembra-se? Então, a variação do tempo aqui é 6 menos 0, 6 segundos. E a variação da velocidade, o ΔV, é quando eu faço V2 menos V1. Então, a variação da velocidade vai ser... Bom, agora como são negativos, eu vou escrever os dois aqui. Vai ficar menos 26 menos 2. E aí a variação da velocidade vai ser igual a menos 26, menos vezes menos mais 2. Variação da velocidade vai ser menos 26 mais 2 é menos 24 metros por segundo. Viu que a variação foi negativa? É isso que vai deixar a aceleração média negativa também. Então, a aceleração média vai ser menos 24 dividido por 6. E menos 24 dividido por 6 é menos 4, no caso da aceleração, metros por segundo ao quadrado. Que é exatamente isso que significa. A velocidade está diminuindo 4 metros por segundo a cada segundo que passa do movimento. E a número 2 pede a classificação do movimento em acelerado ou retardado. Bom, como a velocidade está diminuindo, né, não será acelerado. A classificação do movimento, então, é retardado. Por quê? Porque a velocidade diminui, porque a aceleração é negativa. Então, esses são os motivos aí que você poderia justificar para classificar o movimento em retardado. Letra B, então, a classificação do movimento é retardado, porque a aceleração é negativa. Número 3. Calcule a aceleração escalar média de um automóvel que aumenta sua velocidade de 36 para 54 km por hora em 2 segundos. Daí aqui nós temos que observar uma coisa muito importante. A velocidade está dada em quilômetros por hora, enquanto o intervalo de tempo foi dado em segundos. Ou seja, eu preciso transformar a velocidade em metros por segundo para trabalhar todas as grandezas numa mesma medida. Então, a velocidade está em quilômetros por hora e o intervalo em segundos. Ou eu transformo o segundo em hora, o que eu acho que não seria conveniente aqui, porque vai dar um número muito pequeno, ou eu transformo a velocidade aqui de quilômetro por hora para metro por segundo. Então, o que nós temos aqui? A velocidade em quilômetros por hora, se eu quero transformar ela para metro por segundo, então eu divido por 3,6. Aí eu consigo a velocidade em metros por segundo. Então, vou fazer isso com as duas. Vou dividir por 3,6, justamente para poder passar para metros por segundo. 36 dividido por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. 54 dividido por 3,6 dá 15
metros por segundo. O intervalo de tempo eu já tenho que é 2 segundos. Então, a aceleração média aqui vai ser a variação da velocidade. Então, quanto a velocidade variou? Ela passou de 10 para 15. Então, a variação foi de 5 metros por segundo. Mas 15 menos 10, 5. O intervalo de tempo foi 2. E aí, 5 dividido por 2, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça de colocar o quadrado quando falar aceleração. Tá certo? Então, essa é a aceleração desse movimento aí. Número 4, um cientista estudando a aceleração média de 3 diferentes carros obteve os seguintes resultados. O carro 1 variou sua velocidade de v para 2v, ou seja, duplicou a velocidade em um intervalo de tempo igual a t. O carro 2 variou sua velocidade de v para 3v, ou seja, triplicou a velocidade em um intervalo de tempo igual a 2t, ou seja, triplicou a velocidade, mas no dobro do tempo do carro 1. O carro 3 variou sua velocidade de v para 5v, ou seja, quintuplicou a sua velocidade em um intervalo de tempo igual a 5t, no intervalo de tempo 5 vezes maior que o intervalo de tempo do carro 1. Sendo, respectivamente, A1, A2 e A3 as acelerações dos carros 1, 2 e 3, pode-se afirmar que... Aí aqui, pelas opções, é para a gente classificar as acelerações no que diz respeito ao seu valor. Ou seja, será que as 3 acelerações são iguais? Será que uma é maior que a outra, desse jeito da letra B? Então eu tenho que descobrir qual carro sofreu a maior aceleração, qual carro obteve a menor, para eu poder classificar e marcar alguma alternativa dessas, né? Como que eu vou calcular a aceleração? Usando aquela fórmula da aceleração do movimento uniformemente variado. Vamos lá para o quadro branco? Então, nós temos aqui ó, o carro 1, o carro 2 e o carro 3, a velocidade inicial e a final de cada um deles, assim como o problema nos passou. E o que a gente vai fazer? Calcular a aceleração média de cada carro e depois comparar para saber qual é maior. Bom, é claro que a gente não tem o valor numérico da velocidade nem do tempo, mas a gente vai usar esse valor algébrico mesmo. Ou seja, a gente vai calcular usando as letras. Então, se eu tenho a velocidade inicial e a final, como que eu calculo a variação da velocidade? É só fazer a final menos a inicial. Então, eu faço 2v menos v. Variação da velocidade é igual a v, não é? 2v menos 1v é igual a v. Então, se eu vou calcular a aceleração do carro 1, que pediu para chamar de A1, eu vou fazer velocidade dividido pelo tempo. Bom, é verdade, não tem como fazer essa divisão. Mas agora eu tenho um parâmetro aqui para quando eu calcular a aceleração do carro 2 e do carro 3, eu poder comparar as duas. As três, né? Então aqui eu tenho... do carro 2, duplicou a velocidade ou triplicou a velocidade? Deixa eu só confirmar aqui. Do carro 2, triplicou a velocidade, né? Então, eu anotei errado aqui, ó. Do carro 2, a velocidade 2 foi 3 vezes a velocidade inicial. Quando eu calculo a variação da velocidade, fica 3v menos v, variação da velocidade é igual a 2v. Então, tem a variação da velocidade, tem a variação do tempo. Olha só, a aceleração do carro 2 é a variação da velocidade, 2v, dividido pelo intervalo de tempo, 2t. Eu posso simplificar os números agora. Eu posso dividir 2 por 2, dá 1, não é? Então, eu tenho que a aceleração do carro 2 é, na verdade, v sobre t. Ora, eu já posso comparar essa com essa e dizer que as duas são
iguais, porque é a mesma divisão. Vamos ver a do carro 3. Variação da velocidade aqui, ó, vai ser 5V menos V. A variação da velocidade é igual a 4V. E eu tenho que o intervalo de tempo é 5T. Então, a aceleração do carro 3 vai ser 4V dividido por 5T. Bom, essa divisão ela não é exata, mas se você fizer essa divisão dos números, né? 4 dividido por 5 vai dar 0,8. O que é 0,8? É um número menor que 1. Por que a gente precisa desse número decimal? Para fazer uma comparação com as outras. As outras, como não apareceu o coeficiente, é porque o coeficiente delas aqui, ó, é 1. Então, aqui é 1V sobre T. Aqui é 1V sobre T. E aqui é 0,8V sobre T. Ou seja, a aceleração do carro 3 é menor que a dos outros dois primeiros carros. E a aceleração dos dois primeiros carros são iguais. Então, agora eu posso procurar uma alternativa para poder marcar. Vamos ver, então, qual é a alternativa correta. Ó, a letra A diz que todas as acelerações são iguais, isso não é verdade. A letra B diz que a aceleração do carro 1 é maior que a do carro 2, e isso também não é verdade. A letra C diz que a aceleração do carro 1 é menor que a do carro 2, e isso não é verdade. Letra D, a aceleração do carro 1 é igual à do carro 2, verdade. E isso é maior que a do carro 3, verdade, como a gente acabou de perceber. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Só marcar aí, então, ó. É a letra D de dado. Eu espero que tenha ajudado vocês com essa correção. Boa semana para vocês e uma boa semana de estudos também.